Projeto de lei do Senado 483, que altera o artigo 36A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para tratar da pré-candidatura. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, esse projeto foi discutido, inclusive com os ministros do Supremo, entre os senadores. Nós estamos acabando aqui, senhor presidente, com a hipocrisia antes da eleição. O que é que acontece hoje? Hoje, alguém vai dar uma entrevista, que já é político, ou quer ser candidato. Quando se pergunta, você vai ser candidato? O que é que você defende? Ah, não sei, vai depender da convenção, sou pré-candidato, fica um cerca-lourenço que ninguém se entende. Além disso, nós temos, nessa proposta que o Congresso está fazendo, nós estamos reduzindo o prazo de campanha. A campanha está sendo reduzida para 45 dias. Por quê? Porque nós queremos reduzir o prazo de gastos de campanha. Agora, nós não queremos reduzir a discussão política, o embate político, o debate e a exposição de ideias. Então, nós estamos reduzindo o prazo de campanha e os gastos de campanha, mas nós estamos liberando a discussão política clara, cristalina, transparente. Então, nós estamos acabando aqui com a criminalização do debate político antes da eleição, porque isso fica a critério do Ministério Público. Tem Estado ou tem promotor que entende que é uma manifestação de alguém, pode ser entendido como um pedido de voto enviesado, e tem lugar que o cara não entende que é. Então termina sendo criminalizado, levando multa, e isso vira um inferno. Então nós estamos aqui permitindo a livre manifestação, o registro dizendo que vai ser candidato, que defende tais ideias, que o partido pode debater. Nós estamos liberando prévias partidárias, inclusive publicidade nas prévias partidárias para discutir quem são os candidatos a governador e prefeito. Ou seja, nós estamos ampliando o espaço político. Agora, não estamos permitindo gasto de pré-campanha na pré-campanha. O candidato não poderá fazer material com o número dele, distribuindo coisas, aí não poderá fazer. Mas dar entrevista, se posicionar, colocar as posições do partido e fazer reuniões partidárias, será autorizado. Portanto, nós estamos acabando a hipocrisia da pré-campanha e registrando com clareza que a política é algo que deve prevalecer e o debate deve ser claro, transparente, todos os dias do ano, porque política não se faz só em eleição, não. Política se faz todo o tempo para se amadurecer o debate político do país. Essa é a posição, senhor presidente. Senador Jucá, senador Jucá, senador Jucá, eu peço só um instante aqui, porque há um erro, acho que um equívoco aqui no que nós estamos examinando. Estou consultando o senador Jucá, porque o que nós aprovamos uma mudança na comissão que não está aqui, na verdade, uma supressão, apenas para que não debata. Nós retiramos a distribuição de material, e aqui no texto veio a distribuição de material, então eu retiro a questão que diz a distribuição de material. Qual? Na verdade... Não, é vedada a transmissão ao vivo por emissora de rádio e televisão, é vedada a transmissão ao vivo. Agora, é autorizado entrevistas e... Mas não tem sentido, se você permite entrevista durante o processo, vedar o dia da prévia? Transmissão ao vivo. Mas qual o sentido disso? Não, a gente eu acho que essa questão nós colocamos... Quando foi colocado da vez passada, alguém levantou que alguém poderia ter um poder muito grande financeiro e transmitir todo uma cadeia de rádio, televisão, poderia transmitir. Mas aí, campanha para todo veja bem, foram duas colocações, lembrando aqui, eu sei que são muitas coisas. A primeira, nós acertamos a retirada da distribuição de material antes do prazo eleitoral. Porque é abuso de poder econômico, né? Quem tiver mais recursos vai ter um privilégio em relação aos outros. E o que eu estou propondo tirar também é a proibição da transmissão ao vivo da eventual prévia, porque o abuso, se tiver que haver, vai haver antes, não na transmissão ao vivo, não tem sentido. Se uma emissora quiser transmitir uma determinada prévia no dia da votação, vai escutar os candidatos que vão disputar a prévia, seja no local, numa rádio local, numa televisão regional, né?
O que nós proibimos foi os radialistas e... Não, mas isso é outra... de também fazerem uma autopropaganda durante o período anterior ao período das convenções. Então, minha sugestão é que retire a liberdade de distribuição de material... E retire o parágrafo primeiro. Retire o parágrafo primeiro. Senador Jucá. Aí nós estamos de acordo. Eu concordo e acato a retirada. Retire qual material? Não, a vedação. Presidente. Senador Donizete. Essa proposição do senador Aécio Neves, que o relator está acatando, eu estou me posicionando contra ela. Tá. Destacar para discutir e votar em separado. Então, terá que, senador Donizete, que apresentar um requerimento de destaque. Senhor presidente. Senador Caiado. Senhor presidente, essa matéria ela foi bem administrada dentro da comissão. Esse ponto levantado pelo senador Aécio em relação à cobertura, em relação à transmissão ao vivo por emissor de rádio e televisão, mas, ao mesmo tempo, nós acrescemos que sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Ou seja, a preocupação que existiu quando discutimos esse assunto foi exatamente o fato de poderem ter ali, principalmente estruturas de governo que poderão ter uma condição maior de fazer essa cobertura em total descompasso com as outras convenções, com as outras prévias. Todos nós defendemos as prévias, achamos que essa tese de poder só discutir política nos 90 dias, isso é realmente um falso positivo, e que tirar do político e de quem deseja se candidatar a condição de poder amanhã debater, discutir, promover prévias nos seus partidos, isso é que favorece e que cria uma militância que realmente fortalece a sigla partidária. O que nós não estamos conseguindo trazer hoje para os partidos são os jovens e muitas vezes pessoas que estão desacreditadas. No momento da prévia, eles se sentem muito mais participativos, em condições de identificar a sua posição e de fazer valer as suas ideias. Por isso, senhor presidente, o único pensamento, houve a concordância da nossa parte no texto apresentado pelo relator, porque foi debatida a tese de que amanhã uma estrutura que tem apoio de governo, tá certo? Principalmente numa cobertura nacional de grandes estados, isso aí pode desestabilizar talvez o excesso da apresentação da mídia do ponto de vista do poder de contratação desses partidos. Eu acho que, mantendo, sem prejuízo da cobertura de toda a área da comunicação social, hoje estão muito mais ligados a nós também, toda essa parte da rede, de todas essas ferramentas da rede, na internet, eu acho que seria o suficiente. Eu tenho eu encaminho favorável ao texto do relator. Senhor presidente, pela ordem aqui, senhor Senador presidente. Romero Jucá. Senhor presidente, eu quero registrar que no material oficial está correta a questão de material, a distribuição de material, porque só está material no artigo 36A, inciso 3º, que permite a distribuição de material publicitário na prévia. Isso é possível fazer, porque os candidatos vão ter que distribuir material para a prévia. Eu concordo com Vossa Excelência. Nós retiramos um outro parágrafo, que era aquele que permitia... Tiramos o material geral. O que precisa, talvez, é de uma redação mais explícita, porque isso não está aqui. Porque olha como está aqui. A realização de prévias, o que nós estamos liberando, a realização de prévias partidárias, bem como a respectiva distribuição de material publicitário, não diz quando, desde quando, e informativo
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa, e de debate dos da prévia. É só incluir algo, como a distribuição de material publicitário referente à prévia, no ato da prévia, no momento da prévia. Então, passarão da disputa da prévia. Nós vamos botar prévia aqui. Fazendo apenas essa... Chove no molhado, mas fica claro. Porque aqui pode ter interpretação de que, para divulgar a prévia, você pode fazer sem limite de tempo a distribuição de material que nós queremos coibir. Então, vamos o seguinte: a realização de prévia partidária, bem como a respectiva distribuição de material publicitário informativo, a divulgação de novos filiados, e debate de pré-candidato nos 60 dias anteriores à prévia. Uma dúvida, senhor... Não, mas... Jucá, aqui está a prévia... Senador Aécio Neves. Para ficar claro, aqui está o que nós estamos garantindo, permitindo, tá? A realização de prévias partidárias, bem como a respectiva distribuição de material publicitário internamente. Para ficar claro que é no momento da prévia, né, ou no dia da prévia. É isso que eu acho que esse que é o objetivo. Eu acho que não deveria... Porque se nós deixarmos isso livre, alguém pode começar a fazer a prévia amanhã e um ano antes está distribuindo material da prévia. Eu considero importante ter um tempo. Agora, a prévia não é um dia, ela é um processo. Ela vai ter debate. Processo. Senador Donizete, veja bem, o que nós discutimos, Vossa Excelência estava lá, o que nós discutimos durante na comissão foi exatamente para criar uma isonomia nas disputas, impedir que quem detém maior poder econômico possa fazer num determinado município, imagina, um mundo de material, quase que uma campanha, em detrimento daquele que tem menos poder aquisitivo. Então, nós proibimos, num artigo específico, a distribuição de material de propaganda anterior à prévia, no geral, fora. O que eu estou entendendo que consta dessa proposta é a distribuição de material publicitário na prévia. Sobre a prévia. Né? Então, estabeleça uma semana antes da prévia, ou uma coisa que restringe mas a tem que ter campanha antes da eleição na prévia. E a prévia tem que ser bancada pelo partido. É isso. E não pelo candidato. O partido é que vai decidir sobre o processo de prévia. A gente poderia botar aqui o seguinte: a realização de prévia e debate dos pré-candidatos nos 30 dias anteriores à data da prévia. 45 dias, mas tem que ter prévia partidária. 30 dias. E o partido custeando as prévias. Sim, mas pera, eu gostaria só de debater esse assunto. Nobre relator, 30 dias antes, se eu fizer uma prévia no mês de março, tá certo? Eu vou começar essa distribuição em abril. A minha convenção é em junho. Eu continuarei com o material. Então, eu acho que, se for aceita a distribuição do material, se for explicitado que é só no momento da prévia, amanhã qualquer material que sair vai nos dar problema. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos ajudar a instituir prévias. Vai ser feita uma prévia para governador de São Paulo. Certo. São, 500 municípios. Perfeito. Vai ter que vamos dizer que tem 3 candidatos. Eles vão ter que entregar um material e andar o Estado, os municípios pedindo voto e entregando material. Isso é uma pré-campanha. Isso menos de 30 dias, é uma pré-campanha da prévia. É pré-campanha. Acho que 30 dias é algo razoável, senador. 30 dias é razoável. Menos do que isso é inexequível. E muito mais do que isso, você vai privilegiar quem tenha mais. Senador Jucá, se nós vamos fazer uma prévia, é interna. É conciliar. É interna, mas é interna no Estado todo. É no Estado inteiro, eu concordo. Um de cada vez. Internamente. 30 dias, internamente. Isso na eleição majoritária pode ter um gasto maior do que a campanha. A gente tem que avaliar isso. Mas é a opção do partido, não é obrigado a fazer prévia. Nós estamos dizendo que pode fazer ou não. Existem partidos que vão fazer, existem partidos que já têm uma decisão do partido. E o gasto tem que ser feito pelo partido. A gente só não está criminalizando se for feita a prévia, amanhã receber uma multa e o candidato ficar inelegível porque fez uma campanha antecipada e o Ministério Público pode entender que aconteceu isso. Me permite uma parte, senador Romero? Me permite uma parte? O projeto, agradeço, senhor presidente. O projeto ele tem um objetivo que é um objetivo importante, salutar, que é no sentido de que a pessoa possa ser sincero. Perguntado se vai ser candidata, ela pode dizer que vai ser e colocar as suas ideias. Isso eu considero positivo. Agora, ter uma outra campanha, a pessoa fazer material publicitário para também disputar, eu considero que para as prévias, o material deveria ser restrito ao ambiente partidário. Deveria ter um prazo. Partidário, mas o cara é difícil. O que eu acho que o senador Fernando Bezerra está levantando. Senador Romero.
Se Vossa Excelência pudesse dirigir a mesa. Senadores e senadoras, o senador Fernando Bezerra está levantando uma questão que é o seguinte: além de 30 dias, a gente podia dizer que esse material tem que ser bancado pelo fundo partidário, exatamente para não gerar abuso para determinado candidato que tenha mais dinheiro. Romero, o senador Castro traz uma preocupação. Mas veja bem, eu vou manter a posição que eu defendi na comissão e que levou à retirada do inciso 4º. Veja bem que eu acho que... material geral. Vou deixar... Senador, que permitia, o inciso 4 permitia a... Ficar rodando. Ô, senador Jucá, nós retiramos o inciso 6º, que dizia que era liberada a distribuição de material pelo filiado ao partido, contendo ideias, propostas e objetivos políticos pessoais ou do partido ao qual o pré-candidato é filiado. Por quê? Porque nós achávamos que isso geraria uma distorção, abuso do poder econômico, vamos chamar isso. O que me parece que pode acontecer? O senador Cássio aqui fazia um alerta que eu acho que deve ser levado em consideração. Se for permitida uma distribuição ampla de material no período anterior ao período da eleição, onde tradicionalmente é liberado, nós vamos ter prévias fajutas, falsas, criadas para divulgar com antecedência o nome dos candidatos. Nós vamos criar um problema, porque aí os outros partidos vão achar que tem que fazer o mesmo também. Eu restringiria o material aos ambientes fechados, produzidos pelo partido político. E os candidatos vão participar de debates, sem que haja abuso de poder econômico de parte a parte. Os materiais podem ser feitos para os ambientes restritos, internos dos partidos, onde eles estiverem disputando. Eu acho que isso é mais razoável. Senador, pela ordem. Uma questão. Um adversário vai lá na prévia, pega um pouco de material, sai para a rua, começa a distribuir, alguém fotografa. Tá, mas tem que ser bem aqui. Pouco, né? Não pode... Senador Cássio Cunha Lima. Senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, eu peço a atenção do relator Romero Jucá, porque toda eleição no Brasil nesses últimos anos, nós tentamos criar regras que possam disciplinar de forma adequada as eleições, e toda eleição sempre há um espaço para uma manobra, para não usar uma palavra mais forte. A possibilidade que está posta nesse instante abre uma avenida para fraudes. Vamos à seguinte situação: em determinado estado da federação, um partido que já tem uma candidatura consagrada lança um outro candidato a título de disputa falsa para fazer o H, para usar a expressão do senador Romero Jucá, faz o tapia, ou seja, é uma disputa falsa, uma candidatura laranja só para ter direito de fazer a propaganda antecipada. Cássio, eu acho isso que vai acontecer. Na dúvida, nós não devemos. Então vamos tirar a distribuição do material. Restrito ao partido, material feito pelo partido. A realização de prévias partidárias é possibilitada. A realização de prévias partidárias, a divulgação do nome dos filiados que participarão da disputa e de debate entre os pré-candidatos. Tira a prévia, o cara escreve o nome no coração do eleitor, vai lá e resolve a vida. Ganha na conversa, ganha no discurso. Senhor presidente, só para concluir o raciocínio, Romero. Senador Romero, só para concluir o raciocínio. Senador Cássio Cunha Lima. Os partidos todos têm, obviamente, a relação dos seus filiados, que são os eleitores daquela prévia. Você tem mecanismos eletrônicos hoje para se dirigir a esse eleitor, através de e-mail, através de mensagens eletrônicas. Então, os partidos farão a propaganda no ambiente físico da prévia, naquele dia, e restringirá a disputa, se for real, através dos meios eletrônicos com remessa para os filiados. É importante vedar a propaganda geral, porque, do contrário, nós estaremos abrindo uma brecha para abusos. Abusos serão praticados onde partidos vão concentrar... Eu retiro distribuição de material publicitário e informativo, senhor presidente. A senadora Gleice está pedindo também mantenho também a vedação de transmissão ao vivo. Eu mantenho a vedação do jeito que foi feito no texto. Qual razão, senador Romero? Por qual razão?
Então, pela mesma razão que pode dar margem a você comprar um horário num rádio e numa televisão e transmitir uma prévia toda durante 1h30. Nós estamos desequilibrando. Vai dar entrevista, quando acabar a prévia, ele dá entrevista dizendo que vai ser entrevistado. Eu acho que para evitar abuso, nós vamos evitar abuso de todos os pontos. Eu acho que tem razão e é melhor... Se a televisão for dele, ele vai dar ao vivo. Até porque não podemos ver transmissão vídeo pelo Twitter. Senhor presidente, eu gostaria de... Senadora Gleice. Eu gostaria de fazer um encaminhamento aqui, senhor presidente. Eu penso que esse tema, nós não estamos conseguindo chegar a uma situação aqui que leve ao consenso ou mesmo que tenha pequenas divergências. Eu queria solicitar que nós deixássemos para amanhã ou para o início de agosto a discussão desse tema, porque ele não é simples, está gerando muitas dúvidas. A gente tem uma prática já de prévia no partido, mas de fato tem muitos problemas que podem advir dessa proposta. Eu queria fazer um apelo ao senador Romero Jucá para a gente suspender essa discussão hoje. Senhor presidente, na mesma linha da senadora Gleice, na mesma linha dela. Eu queria só fazer um apelo. Nós temos matérias importantes para ser votadas, inclusive alguns requerimentos que foram apresentados por vários líderes partidários. E é evidente, né, que na medida em que nós delongamos essa discussão, o quórum vai esvaziando. Essa matéria pode esperar, não há consenso sobre ela. A senadora Gleice tem toda a razão. Então, vamos deixar essa matéria para apreciar amanhã ou na volta em agosto. Tudo bem. Presidente, já conseguiu consenso aqui. Não, senhor presidente. Inclusive, o meu destaque eu vou retirar porque o senador Jucá voltou à redação inicial. Da minha parte, a proposta final do senador Jucá é absolutamente razoável, retirando a nossa parte não há consenso. Eu tiro distribuição de material e mantenho a vedação. Por mim, está ok. Senhor presidente, qual é a diferença do material para uma transmissão ao vivo? Presidente. A transmissão ao vivo... Eu consulto ao plenário se podemos votar, se devemos votar. Não, senhor presidente, eu queria dizer que não temos consenso sobre essa questão. Eu sugiro que a proposta da senadora Gleisi Hoffmann seja avaliada, para nós termos um pouco mais de tempo de discutirmos especificamente esse tema. Nós do PT, inclusive, já temos uma experiência sobre prévia. Precisamos analisar se essa regulamentação proposta vai interferir no que são as nossas regras internas. Já temos alguma experiência, inclusive, do que é que acontece numa prévia. Eu sugeriria apenas um ponto. Nós poderíamos discutir isso amanhã ou no começo de agosto, quando fôssemos discutir as questões da Câmara. Presidente Reinaldo, senador Eunício, senador Davi. Tem convenção dos partidos. Senador, eu quero falar. Vossa Excelência também, senador. Presidente, é porque não há consenso. Se não há consenso, e o senador Humberto Costa levanta um questionamento, que inclusive de registro do próprio partido dele, não há porquê não deixar isso para amanhã ou para quando a volta. Vamos botar os outros itens. Nós temos outras matérias importantes, pulamos esse item e votamos outro. É evidente. O PSDB concorda com a mudança do... bastante, é importante, né, que nós... amadurecer melhor. Embora eu concorde com a posição do senador Romero, quando ele retirou a produção ao vivo, a transmissão ao vivo, e retirou o material, porque não há como se fazer material, como disse o senador Cássio, verdadeiramente, para deixar dentro de um ambiente fechado. Alguém saiu na rua com um adesivo, no dia seguinte está judicializada a eleição. Então... Telmário, senador Serra. Senhor presidente. Senador Garibaldi. Eu acho que a dúvida que nós tínhamos foi dissipada agora com essa decisão de que retira a propaganda e a apresentação ao vivo. Se não há consenso hoje, amanhã também continua a mesma dúvida. Então, eu acho que é uma maioria tranquila que devemos votar essa matéria hoje, porque amanhã a pauta é totalmente diferente da de hoje, presidente. Senhor presidente. Senador Telmário. A matéria, senhor presidente, tem complexidade, sim. É impossível você imaginar que você não pode distribuir material, mas pode usar a internet. Ora, a internet é muito mais fácil assumir as datas,
o slogan do que mesmo sumir o material, que está prefixado. Senhor presidente, a internet é livre, está liberada desde a lei passada, não há controle, é internacional. Então, e não tem custo. Ninguém consegue controlar a internet. E não tem custo. Então, senhor presidente, se não controla a internet, vai controlar material. A internet hoje tem um poder muito maior do que um simples material. O material é entrega física. A internet, se você joga aí, atinge uma pessoa só, distribui para milhares. Enquanto que o material é muito menor. Tem complexidade, é bom adiar essa matéria, senhor presidente. Ô, Garibaldi. Senhor presidente, o debate é salutar, mas tem horas que ele confunde. Então, nós já estamos em plena confusão a essa altura. Então, eu acho que a senadora Gleice tem razão. Ela, inclusive, propôs que em determinados temas nós pudéssemos fazer até audiência pública, quando da volta dos trabalhos. Porque tem que ser um debate aprofundado, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão. Eu vou, portanto, eu não vou tirar a matéria da pauta. Eu vou suspender a apreciação da matéria, ela continuará na pauta e a qualquer momento ela pode ser apreciada na medida da evolução aí do consenso. Senador Aloysio. A sugestão que o senador Jucá apresentasse o texto escrito, porque essa coisa é sempre bom a gente ver escrito, com a vírgula e tal, para amanhã votarmos. Que uma vez que foi encurtada a campanha, é importante que se discipline esse tema da pré-campanha, que dá muita dor de cabeça, contestação judicial.